Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Já estou aqui, que bom saber que você está aí também, para juntos nós refletirmos na Palavra de Deus. Nós estamos aqui no programa Voz da Profecia, na segunda edição da série Gente como a Gente, pensando em homens e mulheres citados na Bíblia, a história deles, a biografia deles e também os ensinos que eles nos trazem. Você sabe que a Bíblia, diferentemente de outros escritos biográficos, não descreve somente a história daqueles que tiveram acertos e feitos louváveis, mas também de gente que cometeu erros grosseiros. Alguns de seus principais personagens acertaram muitas vezes e erraram noutras. O compromisso das Escrituras é narrar a história de forma verdadeira e sem retoques. Por exemplo, o rei Davi, um homem escolhido por Deus, tem seus grandes pecados registrados para a nossa advertência. Assim como se vê também seu sincero arrependimento, confissão e perdão. Com as diversas biografias bíblicas, fica evidente que a incredulidade é loucura e derrota. O pecado só envergonha e destrói. A graça do Senhor é estendida a todos quantos queiram. O perdão divino é restaurador. Você se identifica com algum personagem bíblico? Se acha parecido no modo de pensar, falar e agir com algum deles? Muitos se identificam com Simão Pedro, o discípulo de Jesus. Assim como Pedro, muitas vezes, nós transitamos entre acertos e erros, euforia e tristeza, certezas e dúvidas. Pedro era um homem simples e iletrado, muitas vezes lento para aprender e precipitado ao falar e agir. Porém, era sincero e esforçado. Vamos então pensar um pouco hoje, nos próximos dias, na vida e na história de Pedro. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. Na minha Bíblia está escrito assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que texto fabuloso, hein? Este foi o momento quando o Senhor Jesus Cristo chamou Simão Pedro para ser seu discípulo de tempo integral. Jesus chamou Simão para que estivesse com ele, ao seu lado, não apenas para pescar peixes, mas agora para pescar gente, para alcançar pessoas para o reino de Deus. O texto diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mesmo mar de Tiberíades ou mar da Galileia, 3 nomes para o mesmo lugar. E você percebe que não houve hesitação alguma. Quando Jesus diz: Pedro, siga-me, Pedro, deixando tudo, decidiu segui-lo. Certamente ele já havia aceitado o ensino de João Batista no Jordão e reconhecido Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus. Agora então Simão Pedro é chamado não somente para crer em Jesus como Messias, mas para segui-lo como discípulo de tempo integral, de dedicação total à sua causa. Mas por que Jesus chamou um homem assim? Um homem que muitas vezes era precipitado no falar e no agir. Um homem que, como eu disse, transitava entre acertos e erros, euforia e tristeza, certezas e dúvidas. Ora, porque Deus lida com pecadores, com seres humanos. Porém, a despeito das nossas fraquezas, há uma virtude que é essencial na vida daqueles que seguem Cristo: sinceridade e esforço. E Jesus sabia que Simão Pedro era um homem assim. A despeito de suas limitações, ele era sincero e esforçado. Jesus sabia que o coração de Pedro estava aberto para segui-lo, e pelo poder do Espírito Santo, Pedro seria transformado e se tornaria num valoroso seguidor do Mestre, um discípulo, um apóstolo, um pregador do Evangelho, um pastor da Igreja de Deus. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, independentemente das suas fraquezas, suas limitações e talvez como Pedro de suas precipitações. Se você tem um coração sincero e está disposto a colocar-se nas mãos de Deus, o Senhor lhe recebe, o Senhor lhe orienta, o Senhor lhe conduz para a vitória. Jesus me ama e me pede outra vez. Jesus me chama a fazer o que Ele fez. Que eu dê aos outros o amor que Ele já me concedeu. Ser espelho seu. Fui convocado a cuidar do meu irmão. Menos palavras, que eu tenha mais ação. Que eu ame a todos, que eu seja Cristo para outro alguém. E assim saberão, Ele diz, todos reconhecerão. Discípulo seu eu serei, espalhando seu amor. Comprovo que tenho Jesus habitando em meu ser. Discípulo dele eu sou, quando eu cuido de você.
Mais importante que todo dogma que houver, mais relevante que as regras que eu tiver. O amor a Deus e aos outros sobrepõe a tudo mais. A palavra diz: o amor é fruto do Espírito do Pai, é um dom supremo que Ele dá aos filhos seus. Maior que tudo é o Verbo, o amor, o próprio Deus. E assim saberão, Ele diz, todos reconhecerão, discípulo seu eu serei, espalhando seu amor. Comprovo que tenho Jesus habitando em meu ser, discípulo dele eu sou, quando eu cuido de você. É um exemplo que ele deu até os inimigos seus. Amou demais até o fim e quer que eu viva isso em mim. E assim saberão, ele diz, todos reconhecerão, discípulo seu eu serei, espalhando seu amor. Comprovo que tenho Jesus habitando em meu ser, discípulo dele eu sou, quando eu cuido de você. Discípulo dele eu sou, quando eu cuido de você. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque somos confortados por meio de Tua palavra ao vermos que mesmo pessoas fraquinhas, com erros cometidos, como no caso de Pedro, Tu ainda tens compaixão de nós e nos chamas para os Teus caminhos e nos habilitas com o Espírito Santo para que possamos cumprir a Tua vontade e viver segundo os Teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a crermos na Tua palavra e a seguirmos os Teus caminhos com sinceridade de coração, apesar de fraquinhos, mas estamos aqui, Senhor. Santifica-nos na verdade. Ajuda-nos a permanecermos em Ti, Senhor, mesmo sendo pessoas tão indignas. Mas nós Te louvamos pelo Teu chamado para Te seguirmos e para anunciarmos Tua palavra aos nossos semelhantes. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.